Você sabia que para ter um rádio em casa, você pagava uma taxa? A quem? Aos Correios. Sim, isso foi nos anos 30. Mas depois, um dia acabou. E você hoje pode ter quantos rádios quiser na sua casa sem pagar nada. Como foi que tudo isso aconteceu? Vamos contar para vocês. Eu disse vamos, porque eu estou aqui com o meu amigo Dinoel Santana. Que bom, Roberto. Tudo bem? Mas sempre alegre. Esse Obrigado. nosso encontro. É verdade. Você alguma vez pagou imposto para ter um rádio na sua casa? Eu já paguei vários impostos, mas paguei e pago, né, Roberto? Olha, eu ia viver para pagar imposto, porque hoje em dia eu tenho uns 6 rádios funcionando. Eu boto um numa rádio, outro na outra, outro na outra, outro na outra. Um na cozinha, outro no banheiro, outro na sala, outro no quarto, outro no escritório. Eu também, né? Só que os meus não funcionam. Não, os meus funcionam. Bom, fora a minha coleção de rádios, né? Eu tenho quase 30 rádios antigos. Nossa, tem, inclusive senhora. esse que você tem aqui. Esse Transglobo. Transglobo. Esse que eu tenho. Que é um espetáculo, né? Funciona. É mesmo? Funciona, é na cozinha, na copa, onde eu tomo café, faço as refeições com a minha mulher, informalmente, na copa, tem um desse aqui funcionando. Você sabe, especificamente, esse rádio aqui, em verdade, ele era do meu pai. E o meu pai ia para o Maracanã, levava esse rádio, cara. Imagina, levava esse rádio. E aí, não tinha os rádios pequenos, né? Exatamente. E ele levava esse rádio. Bacana. Ver e ouvir. Ver o jogo ouvindo a Rádio Globo, né? Não, pelo amor de Deus. Tinha o Valdir Amaral. Veja o jogo ouvindo a Rádio Globo. Ele que cheio de eco, porque a voz dele era muito pequena, né? Ele que, em verdade, isso é uma coisa curiosa. Ele que Você está falando do Valdir Amaral? Isso, do Valdir Amaral. Ele que criou essa ideia de eco. Você vê que a maior parte hoje dos locutores esportivos transmitem com eco. Exatamente. Né? Foi ele que criou, mas ele criou, porque como ele tinha uma vozinha muito pequenininha, exatamente, para dar mais imponência à voz, ele botava o eco, ainda tinha o Mário Viana que tirava aquele negócio. Cadê o eco? Cadê o eco? Gol legal! Cadê o eco? É verdade. Mas falando novamente ao assunto principal de hoje, né, Roberto? Exatamente. Porque é o seguinte, ter um rádio em casa, você tinha que pagar uma taxa. Você ia no correio, pagava uma taxa, tinha um recibo, e você guardava aquele recibo colado assim na lateral do rádio, ou guardava onde você quisesse, porque estava sujeito a uma fiscalização. E multa. E multa. Você batia a palma. A senhora está ouvindo o rádio, né? Eu estou ouvindo aqui. A senhora tem o recibo do pagamento da taxa. Então era uma coisa um pouco esdrúxula, porque quem pensa bem, como é que um fiscal ia entrar na sua casa para verificar ou pedir o recibo? E hoje em dia fica um negócio assim, né? Tem que ter um mandado judicial para entrar na casa. Hoje em dia, às vezes, eles entram para levar o rádio mesmo só. Né? Eles entram para procurar o celular, né? É verdade. Mas olha, realmente tinha. Até eu contei isso para o meu filho e ele disse assim, era algo assim, você pagar uma taxa, era como se tinha hoje. Nós tivemos aqui com as TVs a cabo, né? Pois é. Você paga uma taxa para ter a TV, né? Mas naquela época não havia publicidade, não havia anúncios. E uma rádio, para se manter, ela tinha que ter um dinheiro. E esse dinheiro vinha do pagamento da taxa, que era feita aos Correios. Com esse dinheiro, as rádios sobreviviam. Como as rádios sobreviviam? Também com a contribuição de ouvintes, né? Havia um grupo de ouvintes que se reunia, fundava uma rádio e dava dinheiro, pagava uma graninha, e com esse dinheiro a rádio comprava
equipamentos, os produtores levavam seus discos, então era uma coisa meio estranha, né? Como é que a rádio se mantinha? Agora você veja, Roberto, o Chacrinha tinha razão. Tudo se copia, né? Porque hoje a linguagem muda, a linguagem é diferente. Mas não é que tem na tela aí, com certeza, o QR Code? Também pedindo a ajuda daqueles que Exatamente, assistem os podcasts e tudo mais. Exato. Nós não estamos em outra, não. Precisamos também. Exatamente. Também temos aqui o nosso QR Code. Exatamente. Sem dúvida alguma. Mas é assim. Agora, Roberto, você está falando isso, e me bateu aqui uma curiosidade. Porque, por exemplo, o Cazé, né, o velho Cazé, ele tem aquela história de que ele deixava o rádio na casa das pessoas, não é verdade? Exato. Ele aproveitava que o marido saía, chegava lá com o rádio para a esposa, achando que ia ouvir rádio, tá? A mulher ouvia, e quando o marido chegava, estava ouvindo o rádio, gostou do rádio, ele também gostava, acabava comprando o rádio. Ficando com o rádio, né? Aí eu lhe pergunto, será que já pagava-se imposto nessa época? Acho que não, né? Sim, já pagava. É mesmo? Porque nós estamos falando do Cazé, foi nos anos 20, né? 20. Sim. Logo depois, aí é que nós entramos no tema do nosso programa de hoje. Ah, que bom, hein? Que é Getúlio Vargas e o rádio. Porque o Getúlio Vargas entrou em 1930. Ele ganha aquela revolução, já vamos mostrar, inclusive, fotos disso. Ele ganha a Revolução de 30, ele assume o governo, depondo o presidente Washington Luiz, e aí ele fez uma coisa importantíssima, que foi regulamentando a radiodifusão. Ele aboliu as taxas pagas pelos ouvintes. Sabe que ano foi isso? 1931. Então, quando o Cazé entrou, mais ou menos em 32, ele já estava autorizado a fazer anúncios, que se chamavam de reclames. Né? Entendi. Aí ele já pôde fazer anúncios. Mas, claro, era um anúncio ainda, é o anúncio da padaria da esquina. Isso, daquela que tem o jingle, inclusive. Tem o jingle. Você cantou outro dia aqui. Foi. Né? É o da padaria. Que era em Botafogo. Que era em Botafogo, Rua Voluntários da Pátria, isso. não é? Então, isso tudo. Mas vamos falar sobre isso. E antes de falar sobre a entrada de grana propriamente dita nas emissoras, eu vou mais lá atrás. Eu vou lá mais atrás, em 1911. Roberto, agora me perdoe, eu preciso fazer uma pequena observação. Pode fazer. Aqui, que eu acho que eu elucidei mal isso. Quando eu falei do Cazé. Pelo seguinte, porque o Cazé, o que ele fazia? Ele tinha um problema, pegava o rádio na loja, na verdade. Exato. E ele ficava com o rádio na porta de uma pessoa, assim, esperava o marido sair. Tem que contar isso com detalhe. Esperava o marido sair, aí, quando ele saía, ele batia lá na porta, oferecia à esposa, olha que tem um rádio aqui, a senhora não quer ouvir o rádio e tal, experimentar, e deixava o rádio. A mulher, com aquele entusiasmo, que era uma grande novidade. Ela escutava, né? Logo mais depois não, mas quanto é? Não, depois eu passo aí para a senhora. Fica uma semana com o rádio. Não é isso? Se não gostar, eu pego aqui de volta. Mas muito é que aí vendeu o rádio. Fazia uma degustação, né? Mas vendeu o rádio, né? O Cazé, foi esperto ele, né? Foi esperto. O Cazé disse que nunca recebeu um rádio de volta. Pois é. Porque ficava lá uma semana, fazia uma degustação, né, como se diz hoje, e ficava uma semana e gostava tanto. Comprava o rádio. Que comprava. Então mas o Cazé, ele sentia que os programas de rádio, apesar de serem do agrado dos ouvintes, eram ainda muito fracos. Era aquela história, vamos ouvir e acabamos de ouvir, era um negócio assim, pouco criativo. Foi quando ele, além de ser vendedor de rádios, ele resolveu também produzir programas de rádio. E ele foi para o outro lado do microfone. Ele saiu
do rádio. E foi ser produtor de rádio. Isso. E criou o programa Cazé. E grande produtor, né? Grande, um talento. Exato. Eu diria até um gênio. O Cazé foi um gênio. Ele criou... mas ele achou que era tudo muito bagunçado, né? Muito bagunçado. Um sujeito passava na porta da rádio, via aquele movimento e tal, e chegava lá e tal. Oh, eu trouxe aqui um violão, então o senhor canta, eu cantei um pouquinho. Cantava. Era coisa muito amadorística. E então o Cazé profissionalizou o rádio. Vem aqui, faz um teste, vê se tem capacidade. Então ele é legal. Vem um outro cantor que cantava por aí, vinha, se apresentava, mas não era assim. Ele tinha que ter um contratinho, ele tinha que se apresentar naquele horário, tinha que chegar antes, ele tinha que cumprir horário. Os programas passaram a ter hora de começar e hora de terminar. E ele, então, conseguiu dar um certo tom profissional, de seriedade ao rádio. Deixou de ser aquele negócio, oba, vou cantar aí. Exatamente, oba. Agora sou eu. Não, entra direitinho, tinha preparação, tinha... E depois entrou o Almirante, criou um negócio chamado roteiro, script em inglês, né? E roteiro em português. Também se diz script, né? Então, criou uma certa organização, dando uma certa ligação entre os programas, né? O César Ladeira também contribuiu muito para isso, mas o grande gênio para isso foi o Almirante, que já criou uns programas montados além da música, tinha sketch, tinha um roteiro previamente escrito, que o locutor lia, foi criada a figura do locutor, então o rádio foi ganhando uma certa forma, ele foi ganhando uma certa alma, não só pelo início da profissionalização, como também pela seleção melhor dos valores que falavam algo ao microfone. E sem dúvida alguma, né, Roberto, o Cazé, ele é um dimensor de águas na radiofonia brasileira. Foi, né? exato. Porque ele, inclusive, criou o programa de auditório. Criou o programa de auditório. Não é verdade? Foi ele. Daí advieram vários grandes talentos, inclusive, para mim, o maior de todos no rádio, que foi o Sérgio Alencar, e que tinha como seu assistente de palco lá, nada mais, nada menos, que o imitou a vida inteira, né? Apurou-se muito, em verdade, que foi o Silvio Santos. Você lembrou bem, eu vendo agora no falecimento do grande Silvio Santos, porque o maior da televisão. Eu sempre tive muito respeito por ele, não só como figura humana, como radialista, etc. Mas se você observar os programas do Silvio Santos na televisão, era o clima dos programas de auditório do César de Alencar. É a mesma coisa. Né? As brincadeiras, os prêmios, mesma coisa. As jogadinhas, as pegadinhas. Era isso. A animação. Né? A simpatia, a música, a alegria. Não mudou nada. O barulho. Ele, sem dúvida alguma, aperfeiçoou muito na televisão, obviamente. Evidentemente. Mas é exata, a base é aquela. Agora, uma pergunta curiosa, Roberto. Já que nós estamos divagando fora do tema principal de hoje. Não, nós estamos no tema. Mas aqui. Mas você chegou a alcançar o Silvio Santos na Rádio Tupi naquela época, não? Não, porque o Silvio Santos, ele começou na Rádio Nacional, mas mais depois, pouco antes dele entrar para a televisão, ele tinha um programa na Rádio Nacional. Mas não era de São Paulo? Aqui no Rio, não? Nacional de São Paulo. Isso. Mas ele aqui no Rio, eu não me lembro. Eu sei que... É isso que eu digo. Tem a impressão que está aqui no Rio também. Sim, eu acho que ele teve uma passagem pela Tupi, também rapidamente pela Nacional, aí sim com o assistente de estúdio lá do Sérgio Alencar. Isso eu não sei, eu teria que pesquisar sobre isso. Porque você quer ver uma coisa?
Por exemplo, eu me lembro exatamente muito dele quando eu participava do Clube do Guri, na Rádio Tupi, e que depois o próprio Silvio Santos levou e fez grande sucesso na televisão, o Wilton Franco, que era também locutor. Também. Mas é mais engraçado que eu me lembro do Wilton Franco, sabe, Roberto? Uma coisa curiosa, ele só andava de sandálias. É engraçado. Na Rádio isso. Tupi. Na Rádio Tupi. Alto, magro. Magro e sempre de sandálias. Ele não usava sapato. Engraçado isso, né? E você veja que o Silvio Santos depois o levou para a TV dele, para o SBT, fazendo aquele O Povo na TV. Exato. E foi um sucesso absoluto. E ele realmente era muito competente, né? Ele tinha uma boa voz. Bonita Wilton voz. Franco. Wilton Franco. Mas aí, vamos em frente que outra vez, gente. Bom, a história tá boa, hein? Se deixar... Vamos voltar aqui ao ano de 1911, falando de uma figura do jornalismo brasileiro, que foi o Irineu Marinho. O Irineu Marinho fundou, em 1911, o jornal A Noite. O Jornal à Noite, que foi um jornal importante no Rio de Janeiro. Eu vou pedir até ao Hugo para botar aqui a foto do Irineu Marinho, ele que é pai do Roberto Marinho, né? O Irineu Marinho... Ele que deu a plataforma. Sim, o Irineu Marinho. Aí, o Irineu Marinho... 1911, essa foto é de 1911. Agora ele é mais bonito do que o Roberto, né? Porque o Roberto era feio, a beça, né? Fala sério. Bom, esse aí, o Irineu era jovem ainda, né? Pois é. Era jovem, ele é calvo, mas ficou calvo precocemente. O Irineu Marinho, em 1911, ele até casou-se com... E foi... a mulher dele foi uma grande incentivadora. Ele fundou o Jornal à Noite. O Jornal à Noite era um jornal importantíssimo. Muito. Porque era um jornal vespertino, daí o nome À Noite. E ele fundou em 1911. E depois o Irineu Marinho, ele teve um problema, porque ele, naquele movimento dos tenentes... Do Forte de Copacabana, que formou aquele grupo dos 18 do Forte, aquele movimento tenentista, ele assumiu, na ocasião, a defesa dos tenentes, etc., e ele foi muito perseguido por isso. E ele teve que sair do Brasil. Ele foi morar em Paris. Ele foi morar justamente com sua esposa lá em Paris, deixou o Brasil porque esteve preso, e porque ele, através do seu jornal, À Noite, ele se mostrou contra aquele movimento. E ele, então, teve que sair. Quando ele voltou, o sócio dele passou ele para trás. Era o Geraldo Rocha. O Geraldo Rocha, e deixou ele não cumpriu a promessa, porque ele disse: eu vou sair do Brasil. O Irineu falou: eu vou sair do Brasil porque a coisa está feia para o meu lado, eu vou me autoexilar na França, mas você fica aqui no meu lugar, vou vender as minhas ações para você. Quando eu voltar, você me vende de novo. Recompra as ações. Quando ele voltou, que o negócio acalmou, o Geraldo Rocha não quis vender as ações para ele. Nessa altura, o jornal estava bem, né? Exatamente. Aí o Irineu saiu e foi fundar seu próprio jornal. Adivinha o nome do jornal que o Irineu Marinho fundou? O Globo. Verdade. Fundou o jornal O Globo. Bom, aí o Geraldo já estava assumindo completamente o jornal À Noite e resolveu, influenciado por um grupo, construir o edifício, porque o jornal À Noite estava muito, muito, muito importante, cresceu muito, e então o Geraldo foi iniciar a construção do edifício À Noite. Então, em 1927, iniciou-se a construção do edifício À Noite. Eu tenho aqui uma foto da construção do edifício À Noite, que foi um negócio
importantíssimo. Essa foto é de 1925. Vocês podem ver ali os carros antigos. Que espetáculo, hein? O edifício ainda com os andaimes, você que trabalhou lá. De madeira, hein, Roberto? Tudo de madeira, hein? Andaimes de madeira. O edifício à noite iniciou a sua construção em 1927, com recursos oriundos de empréstimos. Teve que pedir muita grana, dólares, hipotecas em dólares, e o edifício foi construído em 2 anos. Incrível, para a época, uma façanha importantíssima, porque uma obra deveria durar naquela época muito tempo, mas não durou apenas 2 anos. Então, em 29, ficou pronto o edifício à noite. O Hugo vai mostrar para vocês agora uma foto do edifício à noite já concluído. O mais alto do Rio de Janeiro, né? O mais alto do... Aliás, esse prédio bateu vários recordes. Foi o primeiro arranha-céu da América Latina. Isso. Foi o primeiro edifício construído em concreto armado. Foi o prédio mais alto que dominava todo o centro da cidade. Vocês estão vendo ali que não tem para ninguém em volta dele, tá bom? Tá vendo ali? Avenida Rio Branco, com prédios baixos. Do lado dele, a gente pode ver ali a torre do Touring Club, aqui no lado direito embaixo. Aqui, né? Exatamente, aí. No lado direito embaixo, o túnel, a torre do Touring Club. Temos aí um zoom, você pode ver. E que era coisa que competia com o edifício à noite. O resto, tudo ali baixinho. Ali o Mosteiro de São Bento, a Avenida Rio Branco quase sem prédios, a Avenida Praça Mauá, ainda com árvores baixinhas. Então, esse era o panorama do centro da cidade. O edifício à noite, então, foi algo importantíssimo, porque foi um projeto, houve um concurso, e foi construído por arquitetos franceses, e um prédio no estilo Art Deco. Eu vou mostrar agora a escada em caracol, essa escada que você, de Noel, subiu e desceu várias vezes, eu também. A escada em caracol, olha que beleza. Ela ia lá do 21º andar até o térreo, todo em estilo Art Deco. Essa escada é tombada, inclusive. Aliás, o prédio todo é tombado, né? O prédio todo tombado, porque o prédio é uma maravilha, né? Espetáculo. O prédio é incrível. O pé direito alto, quer dizer, ele tinha 22 andares, mas equivalia a 30. Porque o pé direito dele era muito alto, né? Muito alto, O pé direito era muito alto. Não era aqueles prédios de hoje que você tem 3 metros de pé direito, né? E olhe lá. Esse prédio é incrível. Eu tinha um carinho, eu era menino quando comecei lá na rádio, e eu nunca, apesar de ser garoto, eu já valorizava, eu ficava matutando a tecnologia que foi usada para a construção daquele edifício à noite. Mas o prédio custou muito dinheiro ao grupo, né? Custou muito dinheiro. E o grupo estava todo... empenhou, né? Teve que empenhar bens, etc. E, em suma, a situação ficou difícil. E o grupo à noite teve que ser vendido para um americano chamado Percival Farquhar, do qual nós falamos aqui num programa anterior sobre o assunto. Nós fizemos um programa sobre o assunto já aqui, mas a gente voltou a esse tema, de Noel, porque esse tema é muito rico, né? Muito rico. Eu e você combinamos de voltar para esse tema, porque esse tema é muito rico. E também porque muita gente pediu, né, Roberto? Queria mais aqui no informações. Comentário algumas coisas interessantes sobre isso, a gente retornou. Bom, chegamos então aos anos 30. Em 1930, nós tivemos aí o Getúlio Vargas
assume o poder, Ei, GG. derruba o Washington Luiz. É porque no mês de agosto se fala muito em Getúlio Vargas, mais um motivo que nos fez voltar a esse tema. O Getúlio aí em uniforme de campanha, ele estava saindo vitorioso após derrubar o presidente Washington Luiz. Ele assumiu em 1930. E ele assumiu e tomou várias providências. O Getúlio gostava muito de rádio, ele amava o rádio. Ele não era como o de Noel e o Roberto, não, ele também amava o microfone. Ele amava o microfone. E então o Getúlio via que o rádio estava surgindo no Brasil, tinha surgido em 1922, ou seja, 8 anos antes, e ele disse, bom, eu quero um rádio, eu vou querer um rádio. Então, o Getúlio fazia pronunciamentos através das poucas emissoras que existiam naquela época, e uma das coisas, ele via que o rádio lutava com muitas dificuldades. Então, o que ele fez? Ele regulamentou a radiodifusão. Por isso entramos aqui no tema do nosso programa de hoje. Getúlio Vargas e o rádio, porque ele regulamentou a radiodifusão aqui no Brasil. E por quê? Os nossos avós tinham um rádio como esse em suas casas. Era um rádio, assim, esse, para ter ideia, ele deve ter uns 40 centímetros de altura, né? Por uns 25 ou 30 de profundidade. Era um prédio, era um rádio, você para carregar tinha que abraçar ele, né? Se carregava, e ele tinha, nesse botão aqui de cima, ele tinha um sintonizador, né? Que você sintonizava as emissoras, o alto-falante, tinha um som bonito, viu? Tinha um som bonito. Eu tinha um tio, eu era menino, e tinha um tio que tinha um rádio desses na casa dele. Era um rádio que a gente escutava. Mas para ter um rádio desse em casa, tinha que pagar uma taxa. Por isso eu abri o nosso programa falando isso. Você sabia que para ter um rádio na sua casa, você tinha que pagar uma taxa? E pagava quem? Aos Correios. Correios e telégrafos. Telégrafos com PH, né? Correios e telégrafos. Então, em 1931, o Getúlio chegou e falou assim, vocês podem ter o rádio, quantos rádios quiserem nas suas casas. Não vai pagar mais taxa. Não vai pagar mais taxa. E por quê? Em 32, ou seja, um ano depois, ele autorizou a veiculação de anúncios desse... Pode tirar essa foto, exato. Bom, em 32. Bom mesmo, Roberto. Sabe o que é? Olha, é você se inscrever na TV Carioca da Gema, é você compartilhar, dar o like, entende? E olha, tem um QR Code aí, fica à sua vontade, entendeu? Isso é que é muito bom também nesse momento, que já que estamos falando de rádio, e nós aqui fazemos um misto de rádio com televisão, não é verdade? Esse formato podcast nada mais é do que isso. Então aproveita, Roberto, desculpe ter interrompido aí. Não, mas isso é fundamental. Assim como também falar do seu livro, né, Roberto? Que é muito justo, entendeu? Você falar do seu livro. Eu acho muito procedente. O Hugo vai mostrar meu livro aqui. Claro. Né? Claro. Daqui a pouco a gente volta a falar da Rádio Nacional. Mas no momento nós vamos mostrar aqui o meu livro, que é o livro que eu escrevi e que conta a história da radionovela, do radioteatro, que foi um grande gênero que realmente levantava muitas emoções nos ouvintes nos anos 40, 50, né? O radioteatro, né? O teatro cego, como se começou a chamar naquela época. Então, se você gostaria de ter esse exemplo, esse livro, gostaria de lê-lo, você entra lá eu tenho um canal no YouTube chamado A História do Rádio. Então você escreve lá, História do Rádio, no YouTube,
no Instagram, no Facebook, e lá você tem instruções de como proceder para adquirir o seu exemplar. Essa obra-prima. Obrigado. É verdade. Obrigado. É uma obra-prima mesmo. É uma obra-prima, porque foi a primeira que eu escrevi. É prima. Não é nesse sentido, é uma obra-prima de qualidade, né? Obrigado. Mas é, na verdade, o único livro livro que conta a história da radionovela. Exatamente. Né? E do muito radioteatro, né? Então é isso aí, tem fotos, tem coisas interessantes. É até um presente bom para dar, né? Bom, pô, um amigo. em qualquer época. Eu tenho muitas pessoas que compram o livro, pessoas mais jovens que compram o livro para dar pro tio, pro avô, de presente, né? Pro papai, que curtia a rádio, etc. Mas os professores também de comunicação não podem deixar de indicar aos seus alunos que leiam esse livro do Roberto, que faz parte, que é muito bom. A pessoa mas leia e vai dar vontade de reler. E o faça, porque sem dúvida alguma você vai saber de tudo o que aconteceu naquela época. Né, Roberto? Perfeito. Então, voltando aqui ao nosso tema, Sim. A situação do grupo à noite era muito difícil, porque houve um investimento muito grande na construção do edifício, e o grupo à noite, que detinha o Jornal à Noite, o Jornal Amanhã, a Revista Carioca, várias outras publicações, teve que ser vendida para um grupo de um americano chamado Percival Farquhar, do qual falamos aqui num programa anterior. Isso. Esse grupo do Percival Farquhar era um grupo poderosíssimo, porque ele tinha estrada de ferro, ele tinha frigoríficos, ele tinha uma série de empreendimentos pesados, companhia de bondes, a Light and Power, que eram os bondes do Rio de Janeiro, era desse grupo. Então esse grupo acabou comprando o grupo à noite, que já então inaugura em 1936 a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Tá aí, Sociedade Rádio Nacional, porque realmente era uma sociedade, era um empreendimento envolvendo vários sócios. A PRE8, que foi a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, passou então a pertencer a um grupo internacional. O que já tinha um negócio aí meio estranho, porque como é que um grupo internacional poderia possuir uma estação de rádio? É verdade. Uma estação de rádio. E aí o Getúlio, que era um cara muito sagaz, muito inteligente, aquele incomodava ele. E o problema, naquela avalanche de dívidas que o grupo à noite carregava... Por causa do prédio. O grupo à noite ficou devendo muito dinheiro ao governo. Atrasou o pagamento, pagou imposto, estava tudo coisa muito preta pro lado dele. E o Getúlio viu aí, então, a possibilidade de, agindo rapidamente, ele encampar a Rádio Nacional. E ele encampou a Rádio Nacional. E a Rádio Nacional, nessa época, não era assim uma rádio de top. Era uma rádio assim, meia bomba. Ela não tinha... A rádio de top da época era a Rádio Marinique Veiga. A Rádio Marinique Veiga, que era a rádio da época. A rádio poderosa do Rio de Janeiro. Né? Grandes talentos. E a Rádio Marinique Veiga, por sinal, foi a primeira rádio profissional que se instalou no Rio de Janeiro. Depois nós vamos fazer um programa sobre a Rádio Marinique Veiga, eu prometo. Bom, e a Rádio Nacional tinha já um elenco de artistas, né? Eu vou até pedir aí, vou mostrar aí alguns artistas que eu vou descrevendo. Olha aqui, o Celso Guimarães e a Amélia de Oliveira, que foram os primeiros locutores da Rádio Nacional. Por sinal, a
O Celso Guimarães foi a primeira voz da Rádio Nacional. Foi a voz que anunciou o lançamento da Rádio Nacional. E eu já estava dizendo aí que o Getúlio gostava muito de rádio. E ele gostava de se pronunciar através do rádio. Tem mais foto aí do Getúlio no rádio, para vocês verem. Tá vendo? Ele se pronunciava. Tá vendo? Os pronunciamentos que ele fazia eram sempre aproveitando o potencial do rádio. Tem outra foto dele também falando do microfone, mas ele não tinha uma rádio. Ele falava do rádio, ele acreditava no rádio, mas ele não tinha uma rádio. Por quê? Porque ele via o rádio desempenhando o papel de difundir o projeto político-pedagógico do Estado Novo. Já então nós estamos no Estado Novo, né? Nos anos 30, em plena vigência do Estado Novo. E Getúlio, queria repassar para a sociedade uma imagem de uma sociedade unida e harmônica, sem divisões, sem conflitos sociais, e ele achava que o rádio podia desempenhar esse papel. E a Rádio Nacional estava lá. E ele incomodado, né? Que ele não tinha uma rádio. A rádio tinha seus artistas, vou até pedir o Hugo para mostrar mais uns artistas aí. Esses artistas foram os primeiros artistas da Rádio Nacional. Nós já mostramos essa foto num programa anterior. O Celso Guimarães ali, cercado do elenco feminino, os primeiros artistas femininas da Rádio Nacional. Outra foto aí, Hugo, faz favor. Vamos passar que eu já mostrei isso no programa anterior. O Celso Guimarães, ladeado ali, você está vendo ali o Lamartine Babo, a Yara Salles, enfim, vários, os primeiros contratados da Rádio Nacional. E outra foto, vamos botar outra aí também. Esse aí, o Oduvaldo Cosi no meio, né, que você viu essa foto no outro dia. Isso. O Celso Guimarães à esquerda e o Otávio Gabos Mendes, que foi para a Rádio Nacional justamente para organizar a discoteca da Rádio Nacional. Vamos ver outra foto aí. E a Rádio Nacional já tinha uma orquestra. Essa foto tirada lá no auditório, já tinha um auditório. A orquestra da Rádio Nacional, formada de professores, talentosos músicos, os melhores, que eram recrutados na Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal. Uma orquestra de professores, uma orquestra importante. Só craque, né, Roberto? Só craque e maestros craques também. Mas acontece que o grupo do Percival Farquhar, que tinha muito prestígio, começou a ver esse prestígio entrar em decadência. Por quê? Dentro daquele espírito nacionalista de Getúlio Vargas, aconteceu o seguinte: o Percival começou a ser alvo de muitas críticas, porque ele era um americano que possuía muitos empreendimentos aqui no Brasil, não só no Rio de Janeiro, como em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Tinha uma estrada de ferro, que é São Paulo, Rio Grande. Você vê, e tinha também a Rádio Nacional. E ele começou a entrar em decadência e começou a aumentar a dívida do Grupo à Noite, que já não era mais do Grupo à Noite, era dele, do americano, e começou a atrasar impostos. E o Getúlio, então, viu aí a grande possibilidade de ter a sua rádio, isto é, encampar a Rádio Nacional e ter a sua rádio, porque para pagar aqueles impostos que o grupo devia. E o Getúlio contou com um homem importantíssimo, que foi o Gilberto de Andrade. O Gilberto de Andrade, que vocês já vão ver já numa foto que eu vou mostrar,
O Gilberto de Andrade era o braço direito do Getúlio Vargas. Isso aí mostrando aí no Artista da Nacional, isso aí é o regional do Dante Santoro. Dante Santoro, a flauta. Esse Dorival Caymmi, jovens ainda, né? Foi um dos primeiros contratados da Rádio Nacional. Mostra mais foto aí. Esse é o Gilberto de Andrade. O Gilberto de Andrade era o braço direito do Getúlio Vargas. Por quê? Ele era um homem que era um jurista, conhecia muito de leis e também era um cara do meio artístico, porque ele também é um homem muito versátil, esse que vocês estão vendo aí. O Gilberto de Andrade, ele era, além de jurista, conhecedor profundo das leis, ele era também chegado ao meio artístico, porque ele escrevia roteiros para as revistas do Teatro da Praça Tiradentes. Bom, e então ele com o Getúlio, eles armaram um esquema para que o governo do Getúlio Vargas adquirisse a Rádio Nacional. Ou melhor dizendo, encampasse a Rádio Nacional. E no dia 8 de março de 1940, o Getúlio, numa operação mantida em rigoroso sigilo, pegando todo mundo de surpresa, ele encampou a Rádio Nacional, o jornal à noite e o edifício à noite, todo o patrimônio, e um decreto de 8 de março de 1940, um decreto-lei, né? Era decreto-lei, porque estava na ditadura, um decreto-lei. O Gilberto de Andrade, esse que está aí, foi o grande artífice. Ele era também promotor do Tribunal de Segurança Nacional. E esse Tribunal de Segurança Nacional foi o arcabouço do início da criação do Estado Novo. Então, o Gilberto era muito chegado ao Getúlio, muito chegado. O Getúlio tinha muita confiança nele e Getúlio, colocou o Gilberto de Andrade no lugar certo. Ele foi dirigir, ele foi dirigir a então chamada Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União, que pegava tudo aquilo que era do Farquhar e que estava devendo ao governo, que era o edifício à noite, empresas do Grupo à Noite, incluindo aí a Rádio Nacional, uma estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, até frigoríficos, que existiam gigantescos frigoríficos aqui no Porto do Rio de Janeiro. Tudo isso foi para o governo. E o Gilberto de Andrade, esse que vocês estão vendo, foi ele que estudou a fundamentação jurídica que permitia ao Estado Novo intervir na propriedade privada. Os bens de à noite, a esta altura, pertenciam ao grupo do americano. Então não podia ter uma rádio e um jornal pertencendo ao grupo estrangeiro. E foi o grande motivo para a incorporação dessas empresas ao governo brasileiro. Mas aí, Roberto, uma pergunta. O cast já existia? Não. Já tinha os artistas, tinha rádio, tinha tudo. Tinha auditório, tinha equipamento, tinha orquestra, tinha tudo. E foi todo mundo pego de surpresa. O decreto-lei de 8 de março de 1940 pegou todo mundo de surpresa. Então, você imagina, de Noel, você trabalha na rádio, tá lá, de repente você acorda, chega na rádio, a rádio não pertence mais. Mudou de dono. Mudou de dono, e o dono agora é o governo. E veio um temor. Bom, o governo, a rádio vai ser uma rádio chapa branca, vão encher aqui de afiliados, né? E nós, artistas, vamos dançar.
literalmente dançar. E aconteceu um pouquinho também isso, né? Como aconteceu na TV Educativa também. A né, gente Roberto? já viu isso, né? já viu. Bom, mas isso a gente viu depois, né? O negócio foi lá em 1940. Mas nada se cria. Exatamente. E aí o Gilberto de Andrade fez o seguinte, peraí, calma, pessoal, calma, todo mundo. Ele se dava bem com a classe artística. Ele chamou, tranquilizou todo mundo. Disse, olha, ninguém vai perder o emprego, tá todo mundo tranquilo, vamos fazer o melhor. Nós temos uma rádio, vamos transformar essa rádio, vamos dar um upgrade para essa rádio, ela vai se projetar. E cada um no seu setor vai produzir o máximo e o melhor que puder. O Gilberto tinha boas relações com os artistas. Eu tenho aí uma foto dele aí, dele com os artistas. Eu vou pedir aí, o vai botar essa foto dele aí? Não. Isso aí? Por quê? O Gilberto de Andrade, ele também era compositor. Ele ele tinha músicas gravadas, inclusive pelo Francisco Alves. Está aí um disco que eu consegui resgatar a foto. Não dá para ler lá o nome dele, mas ele é autor de uma música chamada Diz Que Sim, com Francisco Alves. Aí. O Francisco Alves. Eram 78 rotações. 78 rotações da Odeon. Isso é a música dos anos 30. Já nos anos 40. Nos anos 40. Há figuras que passam pela história. Há figuras que vivem a história. Há figuras que fazem história. Getúlio Vargas e Rádio Nacional. Ele viveu a história. Ela contou a história. Nós vamos seguir contando essa história. O assunto é vasto. Vamos ficar por aqui, mas vamos voltar a ele. Não é, de Noel? É isso aí. Roberto, até toma a liberdade de citar o seguinte. Eu acho que o Getúlio, ele fez história também. Fez história. Não é verdade? É. Ele não só viveu, como ele fez história. Exatamente. Né? Exatamente. Ele mesmo diz na sua carta testamento, né? Exatamente. Saiu da vida para entrar na história. Exatamente. Na eternidade, né? Então é isso. O assunto é vasto. Botou Rádio Nacional, botou Getúlio, botou rádio, haja história. E nós aqui, ó, só para contar isso tudo que nós vivemos, é verdade. Vivemos a história, não é? A história contada por quem a viveu. É isso aí. Estamos aí? Tá muito bom. Ficamos por aqui? É uma pena. Chega de história. Até a próxima. E viva o rádio.